Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Na aula de hoje a gente vai estar abordando as coordenadas x e y, para que possamos entender onde que elas se localizam no plano cartesiano e posteriormente partir para a construção do nosso projeto final, que é o jogo no aplicativo Scratch. Bem, o que seriam essas coordenadas x e y? Bem, coordenadas, na realidade, um conceito bem básico, são números. Eu vou lhe passar um número e você vai localizá-lo no eixo x ou y. Aqui você pode perceber que esse eixo é o eixo x, que encontra-se na horizontal. E esse eixo aqui é o eixo y, que encontra-se na vertical. Os números positivos partem do encontro do x com o y para a direita. Ou seja, os números positivos do eixo x, ele é do encontro aqui, ó, do encontro do eixo x com o eixo y para a direita. E os números positivos do eixo y é do encontro do eixo x com o y para cima. E os negativos? Bem, os negativos do eixo x é do encontro do eixo x com o eixo y para a esquerda. E os negativos do eixo y é do encontro do eixo y com o encontro do eixo x para baixo. Tendo como base esse conceitozinho simples, agora a gente vai partir para a construção do nosso jogo no Scratch. Aqui foi só um conceitozinho bem básico, porque lá a gente vai estar aplicando as coordenadas, tá certo? De como que esse jogo irá funcionar. E você vai entender por que uma coordenada é negativa e por que uma coordenada é positiva, tá bom? Lembrando que se você não entendeu, você pode pegar e retornar o vídeo e ver a explicação novamente, para que quando você for partir para a construção do jogo no aplicativo Scratch, você tenha mais ou menos uma noção do que está fazendo. Bem pessoal, aqui a gente já está com o nosso aplicativo Scratch aberto, tá certo? E hoje a gente não vai estar utilizando novamente o nosso avatarzinho, o gatinho. A gente vai estar utilizando outros dois avatares. Já vamos aqui de cara já selecionar o nosso palco aqui, ó. O palco que a gente vai estar utilizando hoje será esse. Será um cenário parecido com aquele jogo do Mario. Não sei se vocês conhecem, mas é parecido com o jogo do Mario. No que consiste esse jogo que a gente vai estar montando? A gente vai estar colocando aqui uma cestazinha e vai estar colocando algumas maçãs para cair. E à medida que essas maçãs forem caindo, a gente vai estar aqui com a cesta, tá certo? Procurando um local para estar aparando todas as maçãs. A partir do momento que eu conseguir aparar as maçãs, vai haver aqui uma variável. A gente vai estar criando hoje também outra variável para estar contando a quantidade de vezes que a gente vai estar aparando essas maçãs, tá certo? Aqui a gente já selecionou o nosso palco. E agora a gente vai estar selecionando os nossos avatares. Como eu falei, a gente vai estar escolhendo essa cestazinha aqui, ó. Essa cestazinha aqui, a gente vai estar colocando ela nessa posição. E vai estar escolhendo agora o nosso outro avatar, que no caso é a maçã. Tá bom? Vou deixar ela aqui nessa posição, tá certo? Agora a gente vai estar iniciando a nossa programação. A programação do nosso jogo. No que consiste? Vamos logo aqui de cara, aqui em eventos, tá bom? Vamos estar selecionando aqui a primeira ação, quando clicado, fazer algo. E no caso aqui, essa telazinha hoje ela vai ser ocupada com 3 programações diferentes que a gente vai estar utilizando. De cara, a gente vai estar colocando aqui um movimento. Quando clicado, vá para uma posição aleatória. Ou seja, eu vou dizer que essa maçã, quando eu clicar, ela vai aparecer, tá bom? Em uma posição aleatória. Porque é nisso que o jogo consiste.
ela vai para uma posição aleatória e irá cair daquela posição. Eu tenho que ser rápido e conseguir aparar essa maçã no cestozinho aqui, certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, movimento, vá para uma posição aleatória. Mas que posição seria essa? Agora a gente vai estar utilizando aquele conceitozinho básico das coordenadas x e y, certo? Ou seja, digamos que a maçã aqui caiu, tá bom? Ela já caiu aqui. E depois eu quero que ela apareça numa posição aleatória. Mas que posição é essa? Eu quero que ela apareça aqui em cima. Lembrando que o eixo y, os números positivos são para cima. Então, eu vou colocar aqui o seguinte bloco. Mude y para... Eu vou colocar aqui 180. 180 positivo. Por quê? Eu quero que essa maçã caia lá de cima. E se os números positivos do eixo y é lá em cima, então eu quero que ela apareça numa posição aleatória lá em cima. Correto? Ó, quando eu cliquei aqui, ó, ela já foi lá para cima. Vou colocar ela aqui de novo, ó. Quando clicado, vá para uma posição aleatória, mude y para 180. Vá para o eixo Y 180, positivo, lá em cima, no topo. Então, vou clicar aqui, ó. Ela já vai logo lá para cima. E agora, pessoal, eu vou estar colocando uma condicional para que ela repita esse movimento, certo? Então, eu venho aqui em controles e vou dizer para que ela sempre... Cadê o sempre? Sempre repita um comando. Que comando seria esses? Bem, como ela já está na posição 180, ou seja, lá em cima no topo, e os números negativos do eixo Y é lá embaixo, eu vou pedir para ela adicionar, ó. Vou aqui em movimento e vou pedir para ela adicionar, cadê? Adicionar, vou pedir para ela adicionar menos 5 ao eixo Y, ou seja, ela irá cair do 180 positivo para menos 5. Ou seja, está lá em cima e ela irá cair de 180 para menos 5. Após ela aparecer em uma posição aleatória. E agora eu vou colocar mais uma condição para ela. Ou seja, eu vou colocar um se então. Eu vou dizer para ela... Se, e venho aqui em operadores, que agora eu vou estar colocando operadores. Hoje eu vou estar colocando esse operador aqui, ó. Alguma coisa menos 50. Só que eu não vou estar utilizando menos 50. Eu vou estar utilizando o contrário, o oposto de 180, que no caso é menos 180. E eu vou dizer, e eu vou estar encaixando aqui no se então, essa condiçãozinha aqui. E vou dizer o seguinte, posição Y, ou seja, se a posição Y for menor que 180, então eu vou dizer para ela ir novamente para uma posição, ó, vá para uma posição aleatória. Ou seja, ela está bem embaixo aqui, tá bom? E quando ela estiver bem baixo, ela irá para uma posição aleatória novamente. Mas que posição é essa? Uma posição lá em cima, onde o Y seja 180 positivo. Então eu venho aqui, ó, novamente, mude Y para 180 positivo. Vou estar clicando agora, ó. Você pode perceber que sempre quando ele cai e atinge aqui o menos 180, aqui você pode perceber, ó, que ele está caindo e o número, quando ele atinge 180 aqui, ó, a maçã desaparece e aparece logo em cima, tá bom? Ou seja, a nossa programação para o jogo da maçã, para a maçã em si, foi feita. Agora, pessoal, a gente vai estar programando a nossa cestinha, certo? Vamos aqui em eventos
E vamos dizer, vamos afastar só mais um pouco aqui a programação da maçã. E agora a gente vem aqui em eventos e vamos pegar aqui, ó, quando clicado, sempre faça um movimento, ou seja, venho aqui em controle e vou dizer para ela sempre fazer algo. Vou estar colocando logo essa condição aqui. E o que eu vou estar colocando nesse sempre? Bem, eu vou estar colocando um se então novamente. Então eu venho aqui, ó, se então. Mas que condição seria essa? Bem, agora eu venho aqui em sensores, porque a condição vai ser ela tocar na cesta e acontecer algo. Então eu venho aqui em sensores e vou dizer, vou procurar aqui o seguinte comando, tocando em, no caso não é em ponteiro do mouse, eu vou colocar aqui, ó, tocando em cesta, tocando em cesta, no caso que tá, e vou colocar aqui dentro. Se tocando em cesta, então tem que acontecer algo. Agora a gente vai estar programando isso que irá ocorrer. Bem, pessoal, agora a gente vai estar criando a nossa variável. Por quê? Se tocando em sexto, o sextozinho aqui, se a maçã cair e eu conseguir aparar ela, conseguir colocar ela dentro do cesto, tem que acontecer algo. Ou seja, tem que somar uma pontuação. Então eu venho aqui, ó, em variável e vou estar criando minha variável. Vou estar dando o nome dela de pontuação. O nome da minha variável vai ser pontuação. Você pode perceber, ó, que já apareceu aqui, ó, nossa variável pontuação com a numeração 0. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, adicione minha variável. Mas que variável seria essa? Minha variável pontuação. Adicione 1 à pontuação. Ou seja, se tocando em cesta, a maçã caindo dentro da cesta, então eu vou adicionar um ponto à minha pontuação. Então, pessoal, vou estar adicionando um ponto à minha pontuação do meu joguinho, certo? E ela irá ser guardada aqui na nossa variável pontuação. Só, pessoal, que seria interessante a gente colocar um sonzinho para quando eu conseguisse aparar a minha maçã, tocasse algum som. Seria interessante isso, não? Então a gente vai estar utilizando hoje a nossa abazinha de som. A gente vem aqui na nossa abazinha de som e vai estar colocando esse comandozinho aqui, ó. Adicione uma à pontuação e toque o som, esse no caso, esse sonzinho aqui. Daqui a pouco a gente coloca para rodar e vocês irão escutar como é que é esse sonzinho aqui, tá bom? E quando eu conseguir aparar a maçã, tocar, adicionar a pontuação e tocar o sonzinho, o que que irá acontecer? Bem, eu venho aqui novamente em movimento e vou pedir para ela ir novamente para a posição aleatória. Ou seja, então, pessoal, ela irá para a posição aleatória, mas que posição seria essa? Lembrando aqui, ó, vá para a posição aleatória, mude Y para 180. Eu quero que ela vá lá para o topo. Então eu venho aqui novamente, aqui, ó, já estou aqui na aba movimento. E vou dizer para mudar o Y. Aqui, ó, mude Y para... E eu vou dizer para ela mudar o Y para 180. Agora, pessoal, falta apenas mais um comando aqui nesta aba. Ou seja, nessa partezinha em branco onde a gente está, no caso, montando o nosso jogo. Vou estar aqui vindo em eventos e vou dizer que quando o jogo, toda vez que o jogo for iniciado... Então, pessoal, aqui falta só mais um comando aqui para que a gente conclua essa partezinha aqui do jogo. Então, agora eu venho aqui, ó, em eventos e vou dizer para que toda vez que se inicie o jogo, toda vez que eu clicar na bandeirinha que for iniciar o jogo, eu venho agora aqui em variável e vou pedir, ó, para mudar a pontuação para 0. Ou seja, eu joguei, fiz, digamos, 10 pontos. Aí vem uma outra pessoa jogar. Quando ela iniciar o jogo, eu quero que essa pontuação aqui zere e que ela
inicie-se novamente para saber quem irá conseguir fazer mais pontos, tá bom? Então, pessoal, depois que a gente programar a nossa maçã, agora a gente vem para o nosso cesto. Agora a gente vai estar criando a programação do cesto para estar jogando diretamente com o teclado do computador ou, no caso, o teclado do celular, tá certo? A gente vem aqui em eventos e vamos colocar quando clicado, ou seja, quando o jogo for iniciado, e vem aqui em controles, vamos dizer para ele sempre fazer uma determinada ação. E vamos colocar agora um se então. Vamos aqui e dizer se. Vamos aqui em sensores. Vamos aqui em sensores e vamos dizer o seguinte: se a tecla para a direita, vamos colocar aqui dentro, eu já explico. Se a tecla seta para a direita pressionada, então, pessoal, se essa tecla para a direita for pressionada, lembrando aqui, ó, eixo Y é assim e o eixo X é aqui na horizontal. Para cá fica os números positivos do eixo X. Então, se a tecla para a direita for pressionada, eu vou dizer o quê? Eu venho aqui em movimento e vou dizer para adicionar, ó, vou dizer aqui, ó, adicione 10 ao eixo X. Por quê? Se eu adicionar 10 ao eixo X, essa cestazinha irá se mover para a direita. Porque eu pressionei a tecla para a direita e para a direita é os números positivos do eixo X. Vou colocar aqui novamente o se então, venho aqui em controles e vou dizer que se, agora eu venho aqui novamente em sensores e vou dizer se a tecla, ó, vou logo encaixar aqui dentro e vou dizer se a tecla para a esquerda, cadê a esquerda? Tá aqui, ó, tecla para a esquerda for pressionada, então venho aqui em movimento e vou dizer para adicionar menos 10 ao eixo X. Lembrando que mais 10 é para a direita e menos 10 é para a esquerda, conforme eu expliquei no iniciozinho da aula, no plano cartesiano. Ou seja, eu vou adicionar, se eu apertar a tecla para a esquerda, eu vou adicionar menos 10 ao eixo X, que no caso é para a esquerda. Vamos testar aqui. Vou pressionar aqui, somente ele. E vou, ó, pressionando, ó. Estou pressionando a tecla para a direita. Agora eu vou pressionar a tecla aqui, ó, para a esquerda. Você está percebendo que ela está se movendo. A cestazinha está se movendo. Tá certo? Ou seja, a programação da nossa cesta também já está completa. Então, pessoal, após completar a programação da nossa cesta, a gente terminou o nosso joguinho. Vamos testar o nosso jogo para saber se saiu tudo conforme a gente planejou? Vamos lá? Vamos aqui, ó, pressionar a bandeirazinha, tá bom? E vai colocar o jogo para rodar, tá certo? Vamos lá? E agora eu venho para o meu teclado, ó. Consegui, já tocou o barulho, você percebe que lá a nossa pontuação está mudando. E aqui, ó, estou movendo com o teclado do meu computador. Tá vendo aqui, ó? Está funcionando perfeitamente. Como você pode perceber, ou seja, nosso jogo saiu conforme a gente programou para ele funcionar. Vamos dar aqui um pause. Após parar, agora a gente vai, digamos que a outra pessoa irá jogar, a gente vai colocar para rodar novamente para saber se a pontuação irá zerar. Apertando aqui na bandeirinha, ó, você percebeu que a pontuação zerou. E eu já vou, ó, para o teclado do meu computador e vou iniciar novamente o meu jogo. Certo? Bem, pessoal, o nosso mini curso de Scratch e o nosso projeto final
é esse. Você pode perceber que você pode aprender programação através do Scratch brincando, ou seja, não é nada complexo, é tudo bem intuitivo, todas as abas são bem intuitivas, você pode brincar e ao mesmo tempo aprender programação através do Scratch, como você pode perceber no nosso mini curso. E o nosso projeto final, como eu prometi, não foi tão complexo, foi bem simples. Caso você não consiga executar, você pode estar voltando o vídeo, voltando, vendo essa programação, vendo se você esqueceu de colocar alguma coisa, tá bom? E montando novamente os seus blocos, ou então você pode até inovar essa programação do jogo, colocando outros elementos, colocando outro palco e por aí vai. Ou seja, aqui existe diversos caminhos para você seguir e montar jogos diferentes. Aqui foi apenas um jogozinho básico que a gente montou para que você consiga perceber que aqui não tem nada de muito complexo a programação do Scratch. E a partir dela que você começa a gostar de programação, começa a gostar também da área de informática, aqueles que vão se identificar e por aí vai. A gente encerra o nosso mini curso por aqui, tá bom? A gente deseja sucesso a todos vocês e aquele que se identificou com a área de programação, a gente super que incentiva vocês a seguir, porque é uma área com grandes oportunidades atualmente no mercado. É uma área que falta profissionais no mercado. A gente deseja sucesso a todos vocês e até uma outra oportunidade.